Boa noite, galera! Começamos agora o Propaz Enem, uma parceria do Governo do Estado com o Propaz, Seduc e TV Cultura. A partir de hoje, você terá um reforço a mais em seus estudos para as provas do Enem que acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Então, de hoje até o dia 22 de outubro, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, com 3 aulas por dia, estaremos aqui juntos, ao vivo, de 7 às 8h30 da noite. E no sábado nós teremos reprise de 7h30 da manhã ao meio-dia. Caso você tenha alguma dúvida, pergunte pelo Facebook/Propaz Enem. Suas perguntas serão respondidas ao vivo pelos professores. E a nossa primeira aula de hoje é de História com o professor Anderson Costa. Professor, boa aula! Boa noite. É um prazer estar contribuindo para a sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. O Propaz Enem Digital veio e chegou para ficar. Nós vamos abordar aqui, sobretudo, as competências e as habilidades do Enem nas 4 áreas de conhecimento: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e seus códigos e, obviamente, a matemática. E hoje, na aula inicial, coube a mim dar o cartão de visita a você, conversando um pouco sobre história, não é? Dentro das ciências humanas e suas tecnologias. E, Anderson, que abordagem o Enem me pede? Como é que a prova do Enem, os itens do Enem, podem me cobrar os determinados assuntos? Tudo isso nós vamos dialogar com você. Lembrando sempre, como já foi dito antes, você pode participar. Nós temos alguns alunos aqui no estúdio, nós vamos conversar com eles e também com você que está em casa. Não é? Pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, estamos aqui para isso. Só não esqueça de nos convidar para a festa de aprovação. Me acompanhe. Na aula de hoje, nós vamos escolhemos uma habilidade e uma competência. Escolhemos a competência 3, corta aqui para a tela, a competência 3 e a habilidade 13. É algo muito cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E a habilidade 13 é a seguinte: analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Venha para mim. Bem, quando fala-se dessa competência e dessa habilidade, nós vamos falar sobre os movimentos sociais, os conflitos e as disputas pelo poder, envolvendo revoluções como a Revolução Russa, envolvendo revoluções como a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Porém, para que eu e você possamos dialogar sobre isso, para falar sobre esses movimentos revolucionários, nós temos que primeiro falar sobre as teorias revolucionárias. As teorias que marcaram o final do século XIX e início do século XX. Como é que eu vou falar de Revolução Russa, ou de Revolução Chinesa, ou de Revolução Cubana, sem antes falar de socialismo, de anarquismo ou de comunismo? Bem, mas vamos nos situar no tempo e no espaço. Me acompanhe nessa viagem histórica. Eu só quero lembrar a você, pré-ENEM, antigamente era pré-vestibular, agora é pré-ENEM, que no final do século XIX, ou melhor, no final do século XVIII e na passagem para o século XIX, eclode aquilo que a geografia chama de Revolução Industrial. Aquilo que eu, você e a história vamos chamar também de processo industrializante. Eu quero lembrar aos senhores e às senhoritas, aos nossos queridos alunos, que quando explode a Revolução Industrial, essa revolução não foi acompanhada por uma legislação trabalhista. Você certamente já comunga dessa informação. Lembrar você que não havia salário mínimo, não havia folga semanal, não havia carteira assinada, nenhum direito trabalhista que eu e você temos hoje existia antes. Sem nenhuma hipérbole, sem nenhum exagero. Acredite, século XVIII e no século XIX, trabalhava-se em média 15, 16 até 19 horas por dia. O patrão te pagava quanto ele quisesse pagar. Não é? Nenhum direito trabalhista que temos hoje existia antes. E agora imagine só o desespero da classe operária, sobretudo no epicentro da Revolução Industrial, que é a Inglaterra e, de modo geral, a Europa. Imagina o desespero do trabalhador. Tamanho foi esse desespero que surgem alguns movimentos conflituosos oriundos da classe operária. Por exemplo, vai surgir um movimento que nós vamos chamar de ludismo. Olha aqui a telinha nessa imagem, Exame Nacional do Ensino Médio. O que foi o ludismo? Se eu pudesse conceituar a você o que seria o ludismo, eu diria sem medo nem risco nenhum de errar, que foi um movimento iniciado na Inglaterra no século XIX, que foi a quebra de máquinas.
Os trabalhadores ficaram revoltados com as mazelas que vão sofrer por conta da Revolução Industrial, que eles vão, corta aqui para mim, que eles vão acreditar às máquinas, os malefícios que vão sofrer. Agora entenda uma coisa, que quebrar as máquinas não funciona, porque a culpa não é da máquina. Isso o trabalhador durou um pouquinho para entender. A culpa é do sistema exploratório capitalista que visava apenas a lucratividade dos empresários, sem olhar a necessidade social da classe operária. E, de certa forma, vão surgir outros movimentos, como o cartismo, por exemplo, e tantos outros, que vão incomodar, sim, a burguesia, vão incomodar, sim, o capitalismo. Mas, de certa forma, esses movimentos, por assim dizer, estavam meio que desorganizados, não é? Estavam tentando derrubar, quebrar o mal pelo galho, não pela raiz, pela folha, não pela raiz. E é nesse contexto de desespero da classe operária que vão surgir teorias revolucionárias, que, de certa forma, vão nascer com uma espécie de socorro do trabalhador. E o Enem nos chama a atenção para três grandes movimentos, três grandes teorias revolucionárias que eclodem no século XIX. A primeira que vai surgir é o chamado socialismo. Por sua vez, esse socialismo tem três grandes correntes. Nós temos o socialismo utópico, nós temos o socialismo científico e nós temos o socialismo cristão. Me acompanhe nessa viagem teórica e histórica. Deixa eu tentar te ajudar para te prevenir dos itens que o Enem poderá te cobrar no dia 24 de outubro. Bem, o que seria o socialismo? Você deve estar pensando, já sei, Anderson, socialismo entende-se aquilo que é contrário ao capitalismo de modo geral. Mas me acompanhe. O que seria o socialismo utópico? Utópico vem de utopia. O que seria utopia? Utopia seria um sonho difícil de acontecer, não é verdade? Então, por que esse nome socialismo utópico? Esse nome deriva de alguns pensadores, alguns teóricos, eu vou citar alguns para vocês, como Charles Fourier, não precisa gravar nome não te preocupa, homens como Robert Owen, não é? Homens como Saint-Simon, que ficaram chocados ao ver os trabalhadores trabalhando dioturnamente, de domingo a domingo, sem nenhuma lei trabalhista. Nada que lhe protegesse. Ficou chocado ao ver, inclusive, acredite, sem nenhum exagero, trabalhadores perdendo suas mãos, seus braços, suas pernas durante a Revolução Industrial e ter que indenizar o patrão porque a mão que ele perdeu quebrou a máquina. Você acredita nisso? É diante desse contexto histórico que surgem as teorias como o socialismo utópico. Homens como Saint-Simon, Charles Fourier, ficaram compadecidos, ficaram chocados ao verem a situação da classe operária. Então eles vão bolar teorias que vão tornar-se práticas, não é? Onde vão tentar, por assim dizer, amenizar a situação desta classe operária. Por exemplo, esses homens vão propor redução de carga horária de serviço, vão propor aumento de salários, alguns até vão chegar a propor a divisão dos lucros dos empresários com os operários. Mas acontece que isso é meio que utópico no século XIX. E eu chamo a atenção de você para um detalhe. Você não está escutando eu dizer que os socialistas utópicos eram contra a divisão de classes, eram contra a propriedade privada, eram contra o capitalismo. Você não está escutando eu falar que o socialismo utópico queria destruir com o capitalismo. Por isso, quem deu a ele esse apelido de socialismo utópico é Karl Marx depois. Chama isso de utopia, porque, segundo Marx, a função da burguesia é explorar o proletariado. Seria utopia querer que a burguesia, no século XIX, amenizasse a situação do trabalhador. Portanto, se eu pudesse dar um conceito a você para a sua prova do dia 24 de outubro, o que seria o socialismo utópico, eu diria que o socialismo utópico hoje seria chamado de os capitalistas humanistas, que não apenas amenizar a exploração sobre a classe operária, mas em nenhum momento queriam acabar com o capitalismo. De contrário ao capitalismo mesmo, nós temos o socialismo científico. E certamente, quando fala-se em socialismo científico, você logo lembra de marxismo. Exatamente. Por que marxismo? Porque este nome deriva de um pensador chamado Karl Marx. Essa imagem, certamente, você se lembra. Corte aqui para a tela. O autor do chamado socialismo científico. Volta para mim. Karl Marx, no final do século XIX, em sua segunda metade, ele elabora uma teoria chamada de científica que vai sistematizar uma alternativa à exploração ao capitalismo. E, ao contrário,
do que pregavam seus antecessores, ao contrário do que pregavam os socialistas utópicos, Karl Marx queria destruir com o capitalismo. Karl Marx queria acabar com o sistema capitalista. E, para isso, ele vai elaborar uma teoria científica. E, Anderson, eu sei que isso é uma teoria muito longa, e o nome já diz científico, mas o que é que eu tenho que saber para fazer a prova do Enem? O que é que eu, você, a história e as ciências humanas, no dia 24 de outubro, temos que saber para enfrentarmos um item do Enem? Bem, Marx, para acabar com o capitalismo e criar uma alternativa que melhorasse a situação do trabalhador, ele vai elaborar uma teoria que nós chamamos de etapismo. Me acompanhe aqui, ó. Olha aqui na tela. O chamado etapismo marxista. O que seria isso? Para que eu acabasse com o capitalismo, eu viria por etapas. Eu sairia do capitalismo, iria para o socialismo e, por último, chegaria ao comunismo. Corta para mim aqui um alerta fundamental para você, para o Enem. Um alerta ímpar. Muito cuidado com esse detalhe, ciências humanas e suas tecnologias. Socialismo não é a mesma coisa que comunismo. Cuidado com isso na sua prova. Socialismo não é a mesma coisa do que comunismo. Explica isso, Anderson? Explico. Vamos lá. Segundo Karl Marx, o capitalismo nasceu para explorar a classe operária. Karl Marx trabalha a ideia da luta de classes. Karl Marx, então, vai dizer que o fim do capitalismo só viria através desta mesma luta, quando os trabalhadores pegassem armas e, através de uma revolução armada, iria destruir com o capitalismo. Ele fez um chamado histórico, não é? Trabalhadores do mundo inteiro, univos, e a partir do motor que transformaria a sociedade, a luta de classes, Karl Marx propõe o fim do capitalismo, onde a classe operária montaria uma vanguarda revolucionária, tomaria armadamente poder e acabaria com o capitalismo. Iria então para a segunda etapa, lembra? A etapa do socialismo. Qual seria a diferença básica do capitalismo para o socialismo? Várias. Mas o que me interessa aqui para a tua prova, dia 24 de outubro, é o seguinte. No capitalismo tem Estado? Tem. Tem governo? Tem. Tem governantes e governados, mandantes e mandados, líderes e liderados. Mas, segundo Marx, o Estado no capitalismo serve à burguesia. Proposta marxista é os trabalhadores pegarem em armas, tomarem o Estado e implantariam aquilo que Marx chamaria de ditadura do proletariado. O que seria a ditadura do proletariado? Seria um Estado que seria comandado pela classe operária, pelos trabalhadores, que aos poucos, paulatinamente, iria expurgando o capitalismo, expurgando a burguesia e aos poucos eliminando a divisão de classes, a propriedade privada e coletivizando tudo. Obviamente, existem 1001 diferenças entre capitalismo e socialismo, mas a priori eu queria que você entendesse do ponto de vista histórico, e isso que me interessa, lutando aqui é um pouquinho contra o relógio, é que você entenda isso. No capitalismo o Estado existe contra a classe operária. O trabalhador tomaria o poder, pegaria em armas e tomaria conta desse Estado, que serviria ao próprio trabalhador. E depois que a burguesia fosse eliminada, depois que não existissem mais burgueses, depois que todos fossem iguais, aí não tem por que ter mais Estado. Aí nós viríamos para a última etapa. Joga na tela de novo, nós iríamos para a última etapa. Essa etapa seria o comunismo. Essa etapa seria o comunismo. Volta para mim. É normal, não é? Numa confusão histórica, confundir-se socialismo com comunismo. Então, Anderson, simplifica a minha vida aí, professor. O que seria o comunismo? Na visão de Marx, o comunismo seria o estágio final do capitalismo. O estágio final do socialismo. O socialismo seria a ponte para o comunismo. Sintetiza isso, Anderson, para eu poder entender? Vamos lá. No capitalismo tem Estado? Tem, que serve à burguesia. No socialismo tem Estado? Tem, que serviria ao trabalhador, através da chamada ditadura do proletariado. Depois que não houvesse mais burgueses, depois que todos fossem iguais, viria-se ao comunismo, onde o Estado não existe. No comunismo não tem mandantes, não tem mandados, não tem líderes, não tem liderados, não tem governos, não tem governados. No comunismo, o Estado não existe. Daí uma curiosidade, não é? Na verdade, se nós formos levarmos ao pé da letra a ideia das ciências humanas, nunca existiu comunismo no mundo. Se comunismo não tem Estado, nunca existiu comunismo no mundo. A União Soviética nunca foi comunista. A União Soviética estava no estágio socialista. Por quê?
porque não acabou com o Estado. Então, União Soviética, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia, Bulgária, Alemanha Oriental, Cuba, Vietnã, Laos, Camboja, Nicarágua, na verdade, são países socialistas e não comunistas. Repito, o comunismo seria o estágio final do socialismo. Aí eu tenho certeza, você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, você que estuda, não é, e vai ter esse complemento conosco aqui do Propais Enem Digital, deve estar pensando, professor Anderson, quer dizer que comunismo quer dizer o fim do Estado? Exatamente isso. Mas, professor Anderson, eu estudei e vi que... E o anarquismo? Anarquismo também não quer dizer o fim do Estado? Exatamente. Tem-se uma ideia hoje equivocada de anarquismo, né? Sinônimo de bagunça, de baderna. Minha mãe chama o bagunceiro de anarquista. Quem foi esse anarquista que bagunçou minha casa? Né? É força de expressão. Mas, na verdade, anarquismo vem do grego. Quer dizer ausência de Estado. Anarquismo quer dizer ausência de Estado? Exatamente. Foi teorizado por um nobre russo chamado Mikhail Bakunin. Atenção, atenção, ciências humanas e suas tecnologias. Mikhail Bakunin teorizou a ideia do fim do Estado. Anderson, anarquismo quer dizer o fim do Estado e comunismo também. Qual é a diferença? Corta para a tela. Não é? Portanto, eu tenho uma certa rivalidade teórica entre o marxismo e o anarquismo. Explica para mim, professor Anderson. Explico agora para você. Volta para cá. Perceba. Qual é a diferença de anarquismo para comunismo? O marxismo, ele prega a ideia do etapismo. Volta para a tela para você poder visualizar. Olha a etapa marxista. Eu saio do capitalismo, vou para o socialismo e, por último, eu chego ao comunismo. Certo? Para eu chegar ao fim do Estado, eu tenho que passar primeiro por um estágio chamado de socialismo. É nesse contexto histórico que o anarquismo é contra qualquer forma de Estado. Eu pergunto a você, no socialismo tem Estado? Tem, mas que serve ao trabalhador. Volta para mim? Acontece que tem um detalhe, futuros universitários. O anarquismo é contra o Estado, seja ele qual for. Se o anarquismo é contra o Estado, ele é contra o Estado capitalista, ele é contra o Estado socialista. Então, o que prega o anarquismo? A saída direta do capitalismo para o comunismo, sem a passagem pelo socialismo. Ou seja, o anarquismo, ele não é etapista. Deu para captar? Exame Nacional do Ensino Médio. Ele prega a saída direta do capitalismo para o comunismo, sem a passagem pelo socialismo. Deixa eu tentar não complicar a tua vida, mas só para te alertar aqui. Todo anarquista é comunista, mas nem todo comunista é anarquista. Perceba, eu vou explicar a você, vou fazer você entender. Todo anarquista é comunista, porque o anarquista, ele quer o fim do Estado. Mas nem todo comunista é anarquista. Por quê, professor Anderson? Porque os anarquistas, eles não querem o Estado. Portanto, se não querem o Estado, não querem o socialismo. O comunismo prega a saída do Estado capitalista para o Estado socialista, para depois acabar com o Estado. O anarquismo prega a saída do capitalismo para o comunismo, sem o socialismo. Você entende? Essas teorias pregavam o fim do capitalismo, mas, de certa forma, rivalizaram entre eles. A rivalidade vai ser muito forte entre Marx e Mikhail Bakunin. E essas teorias arrebataram multidões. Atravessaram a Europa, chegaram na América. Quando você for estudar a história do Brasil, você vai ver que no final do século XIX, no início do século XX, essas duas teorias ganham uma força muito grande. E, obviamente, o Brasil também virou foco de tudo isso. Nesse contexto histórico, que essas teorias arranham o sistema capitalista. Essas teorias incomodam o sistema capitalista. E uma delas, o chamado marxismo, ele vai sair da teoria e vai chegar próximo da prática. E vai ser a grande combustão para as grandes revoluções que nós vamos ver no século XX. A exemplo da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa. Obviamente, nós temos que guardar algumas proporções. Lembrando que o que Marx pregou na teoria, de certa forma, venhamos e convenhamos, nunca houve na prática dentro da Rússia, dentro da China, dos países do leste europeu, de modo geral, dos países que adotaram a etapa do socialismo. Por isso que as ciências humanas, eu vou incluir aqui uma verbalização da geografia, nós temos o socialismo real e nós temos o socialismo ideal. O socialismo real é o que realmente aconteceu. O socialismo ideal é aquilo que deveria acontecer, é aquilo que Marx teorizou.
Mas de uma maneira ou de outra, eu preciso que você entenda que desde o final do século XVIII e no século XIX, quando o capitalismo chega para oprimir a classe operária, essas teorias serviam de suporte para organizar a classe operária, para que eles pudessem resistir às mazelas do capitalismo. E, independentemente das revoluções que vão eclodir no século XX, essas teorias apavoram o capitalismo e, de certa forma, beneficiam o trabalhador. Só quero lembrar a você que é a partir dessas teorias e do pavor que o capitalismo vai ter a partir de então, é que nós vamos ter a burguesia e o Estado capitalista, de modo geral, tendo alguns cuidados. Uma das formas que eles vão ter para afastar os trabalhadores dessas teorias revolucionárias é exatamente conceder as legislações trabalhistas, permitir que a exploração sobre a classe operária fosse amenizada. Sim, pense comigo, se eu dou o salário mínimo, se eu diminuo a carga horária de serviço, se eu dou um certo conforto ao trabalhador, o objetivo disso, na verdade, é afastá-lo do movimento operário. Lembrando que essas teorias revolucionárias também apavoram o Estado brasileiro. E por conta disso é que mais tarde nós podemos fazer esse debate. Vargas, não é? A partir dos anos 30, para ser mais exato, em 34, também vem com as primeiras EDTs, as leis trabalhistas. E mais tarde, nos anos 40, ele vem com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas. Se você me perguntar um dos motivos, não o único, mas o principal motivo, que levou o Estado brasileiro, que levou Vargas a vir com essas leis trabalhistas, eu diria a você sem medo, nem risco nenhum de errar, que uma das motivações é o medo que essas teorias revolucionárias do século XIX ganhassem vez e voz na mente e no coração do trabalhador brasileiro no século XX. É nesse contexto histórico que essas teorias são para lá de importantes, para você entender o que a competência 3 e a habilidade 15 pede para você, para que você entenda os movimentos sociais e as disputas pelo poder. Obviamente, outras teorias vão surgir. Nós temos ainda o socialismo cristão, nós temos ainda a prática disso, as revoluções que permeiam o século XX. Mas, certamente, nós teremos outra oportunidade. Vamos deixar isso para uma próxima aula. O ProPais Enem Digital chegou para ficar e, com todo prazer, nós viremos até o final, até as vésperas da prova do Enem. Estamos com você para juntos comemorarmos, lendo os nossos nomes no listão de aprovação das principais universidades desse estado. Sintam-se todos beijados e abraçados. Eu, você e o ProPais Enem juntos na aprovação. Beijo a todos. Fique agora com a aula de Física com o professor Maurício Dantas. Boa noite, plateia. Boa noite, telespectadores. Esse tema que a gente vai abordar hoje, ótica da visão, ele é contemplado na matriz do Enem, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, na competência 1, habilidade 2. Olhe na tela. Vamos lá. Bom, então retornando aqui. Na competência 1, habilidade 2, você tem o seguinte texto: associar a solução de problemas de saúde. Ótica da visão vai trazer isso aí, né? Os defeitos visuais de miopia, hipermetropia e astigmatismo, mas você tem que associar esses problemas de saúde com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. É aí que entram as lentes, da qual nós vamos tratar nesse momento. Bom, é importante para a gente iniciar esse debate, essa aula, que você entenda que os dois tipos principais de lentes, eles saem de uma esfera de vidro transparente. Quando você pega uma esfera de vidro, observe aqui na tela, você pode, dependendo do corte que você fizer na esfera, você pode obter uma lente do tipo convergente ou do tipo divergente. Então vamos ver aqui. O primeiro tipo de lente que a gente pode obter é a lente convergente. Esse tipo de lente vai pegar a luz e tem o poder de concentrar a luz, enquanto o segundo tipo, a lente divergente, ela pode pegar um feixe de luz e espalhar esse feixe de luz. Essas lentes são muito importantes para corrigir os dois principais defeitos da visão, a miopia e a hipermetropia. Antes que a gente possa entrar nessa questão dos defeitos visuais, é importante também a gente perceber que ao percebermos na realidade uma receita, né, de um oftalmologista, se você observa aqueles sinais que você tem lá nos graus,
toda lente convergente ela tem um grau positivo, enquanto que a lente divergente tem um grau negativo. Então, vale lembrar que quando você pega a receita do oftalmologista, os sinais são muito importantes para você detectar se a lente ela tem capacidade de espalhar luz ou se ela tem capacidade de concentrar a luz. Bom, aqui a gente coloca na tela dois exemplos muito importantes para você. Na primeira receita, você observa um grau negativo. Isso aqui significa o paciente utilizando uma lente divergente. No segundo caso, a gente percebe uma lente com grau positivo. Então, o paciente usa uma lente do tipo convergente. Bom, seguindo aqui, é muito importante que a gente entenda a estrutura do globo ocular humano, porque um defeito em um desses elementos pode causar, no caso, uma das ametropias que a gente vai estudar aqui. O globo ocular, ele tem a córnea, que é logo aqui na entrada, onde a luz vai passar. O segundo elemento é o cristalino. O cristalino é uma lente natural que todos nós temos, mesmo as pessoas com visão normal. É por aqui que a lente vai passar, a luz vai passar. O cristalino é uma lente do tipo convergente, tá? Uma outra coisa interessante é a gente lembrar da retina. É lá em que as imagens vão se formar. As imagens precisam se formar na retina para que o paciente possa ter uma visão normal. Mas, se um desses elementos, a córnea, o cristalino, né, ou os próprios músculos ciliares que envolvem esse cristalino der um defeito, aí a pessoa vai adquirir uma das ametropias, um dos defeitos que a gente vai acabar colocando daqui a pouco para vocês. Antes disso, é importante que a gente entenda dois elementos que a gente pode associar ao olho humano: o ponto remoto e o ponto próximo. Mas, Dantas, o que é o ponto remoto? É que cada um de nós temos uma distância máxima para a qual a gente consegue ver uma imagem com nitidez. Quem tem uma visão normal consegue ver com nitidez até o infinito. Então, você é capaz de enxergar uma estrela sem estar borrado. Esse é o ponto remoto de uma pessoa que tem visão normal. Por outro lado, a gente tem também um ponto próximo. O ponto próximo, como você pode ver aqui na tela, é a mínima distância com nitidez. Então, essa mínima distância com nitidez, ela é de 25 centímetros. Não é que nós tenhamos um defeito. As pessoas normais enxergam de, no mínimo, 25 centímetros até o infinito, né? Isso é uma questão da evolução da espécie humana. Se o indivíduo tiver um problema no ponto remoto dele ou no ponto próximo, aí ele acaba adquirindo a miopia ou a hipermetropia que a gente vai debater. Na realidade, quando você vai no oftalmologista e passa pelos testes, né, de instrumentos que ele coloca para a gente, ele vai estar medindo ali o seu ponto próximo e o seu ponto remoto. É isso que ele vai fazer. Então, ele vai colocando aquelas letrinhas com tamanhos cada vez menores, que vai simular um afastamento, para ele descobrir qual é a distância máxima que você consegue enxergar com nitidez. Então, ele vai diminuindo as letras. Aquele paciente que conseguir enxergar muito bem as letras no limite mínimo possível, ele tem um ponto remoto no infinito. Então, ele tem uma visão normal. Mas se chegar um momento que ele diminuir as letras, né? E aí, de repente, ele coloca a letra A, o paciente diz que é a letra J. Ele coloca a letra Q, o paciente diz que é P, ele coloca I, o paciente diz que é A, ele vai dar o diagnóstico. Esse cara é analfabeto. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai dizer que o ponto remoto se deslocou do infinito para mais próximo dele. Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa entender os defeitos visuais. Aqui a gente fala do olho emétrope. É muito importante na tela vocês perceberem essa estrutura amarela, é o nosso cristalino. O cristalino, que é uma lente convergente, é por ele que a luz vai passar e convergir e acabar chegando na retina. Então, a pessoa que tem visão normal, a luz ela vai atravessar o cristalino e depois que atravessar o cristalino, converge exatamente sobre a retina desse indivíduo. Nesse caso, você tem, número 1, imagem formada na retina. Número 2, estrutura e elementos do globo ocular perfeitos. E número 3, a visão é nítida até o infinito. Então, seria uma imagem de uma paisagem e a pessoa não tem problema nenhum da imagem estar embaçada ou borrada, seja para longe ou para perto. Ok.
Aí começa a primeira ametropia, a miopia. A miopia, quando esse feixe de luz entrar no olho do paciente, no olho do indivíduo, ele deveria, né, você deveria ter esses raios extremos aqui na cor escura se cruzando lá na retina, mas esse cruzamento ele acontece antes da retina. Então, o primeiro detalhe importante da miopia é lembrar, a imagem é formada antes da retina. Segundo detalhe, o globo ocular é longo. Lembrando que eu coloquei o asterisco aqui, que o fato do globo ocular ser longo, isso vem do desenvolvimento da infância, né, até chegar à adolescência, até a fase adulta, ele desenvolve, mas acaba ficando com o globo ocular longo. Isso vai fazer com que a imagem se forme antes da retina. Esse asterisco aqui, que a gente coloca na tela, é para lembrar que esse não é o único fator que gera a miopia. Ou seja, a miopia ela pode acontecer por um problema, por exemplo, na curvatura da córnea, ok? Bom, e a dificuldade é para ver objetos de longe, né? Coisas, imagens de longe. Então, aqui na tela a gente percebe que esta jovem, o indivíduo aqui consegue ver muito bem a imagem próxima, mas distante ele vai ter dificuldade. Esse é o míope. Como é que a gente vai fazer para corrigir isso? Ou seja, que tecnologia a gente vai utilizar? As lentes, né? Aí que entra lá o que a gente viu na habilidade 2 da competência 1. Bom, eu preciso fazer com que esses raios tenham um afastamento para que eles possam se cruzar lá atrás, no local correto, que é a retina. E qual é o tipo de luz que promove, ou melhor, qual é o tipo de lente que promove o afastamento dos raios de luz? É justamente a lente divergente. Então, nesse caso, a gente coloca a lente divergente, né? No óculos, pode ser lente de contato, ela faz esse afastamento dos raios e consegue corrigir o defeito desse paciente. Bom, um outro defeito que a gente tem que destacar é a hipermetropia. Se você consegue ter a noção do que é a miopia, conforme a gente explicou, a hipermetropia é o contrário. Então, na hipermetropia, quando a luz passa pelo cristalino, a nossa lente natural é o cristalino, é uma lente convergente, tá? Essa luz vai, atravessa o cristalino e ao invés de cruzar na retina, ao invés da imagem se formar na retina, esses raios extremos, eles vão se encontrar depois da retina. Então, primeiro ponto importante, imagem formada atrás da retina. Segundo detalhe, globo ocular curto. Né? Então, no desenvolvimento, infância, adolescência até a fase adulta, a pessoa fica com um globo ocular curto. Uma outra coisa, a dificuldade agora em ver de perto. Então, na imagem, a gente pode perceber aqui, né, que o indivíduo consegue ver muito bem a paisagem que está distante, mas ele tem dificuldade para enxergar a imagem da moça que está próxima a ele. Então, isso aqui é a hipermetropia. Ok. A lente que vai corrigir isso é aquela lente que vai promover, com esses raios extremos que a gente estava mostrando anteriormente, uma aproximação deles. Notem que esses raios estão se cruzando lá atrás. Se você promover uma aproximação desses raios, você vai fazer com que eles se cruzem exatamente na retina. Então, é aí que entra justamente a lente convergente, a lente que consegue fazer isso aí, ok? Bem, aí a gente entra na presbiopia, conhecida vista cansada. Vamos lembrar uma coisa muito importante? O nosso cristalino, essa lente natural que todos têm, é uma lente que fica todo tempo mudando a sua distância focal. Na realidade, o cristalino passa por contrações e relaxamentos. Então, tem uma hora que ele contrai, quando você vai focalizar coisas próximas, para ler, por exemplo, mas tem uma hora que ele relaxa, quando você vai observar alguma coisa que está distante. Nesse processo do cristalino relaxado, para que você possa enxergar alguma coisa distante, e o cristalino depois contraído, para você enxergar alguma coisa que está perto, nesse processo a gente faz isso várias vezes ao longo da vida. Imagina alguém, por exemplo, assistindo uma aula. Você escreve o seu cristalino, simplesmente ele contrai. Você olha para o professor, o cristalino relaxa. E nesse processo, durante uma aula, a gente faz essa contração e relaxamento várias vezes, né? E aí imagina o desgaste
Nosso corpo tem prazo de validade, o cristalino também tem prazo de validade. Vai chegar um momento que ele vai desgastar. Na verdade, os músculos ciliares que promovem essa contração, né, e esse relaxamento vai dar um defeito. Se der um defeito no músculo ciliar, se der um defeito no próprio cristalino, então a pessoa vai ter dificuldade para focalizar coisas próximas, visto que o cristalino não mais vai contrair. Então, a pessoa vai ter, conforme vocês estão vendo aqui na imagem, a dificuldade de enxergar coisas próximas. Todo mundo aqui, inclusive o pessoal da plateia, já deve ter visto um parente, um amigo, um vizinho, pegar um livro para fazer uma leitura e afastar, né? Eu me perguntava, quando eu não sabia, não tinha noção de física, eu me perguntava muito isso, como é que a pessoa não consegue ver a coisa de perto e ela quer afastar, né? Pô, de perto já não está enxergando, vai começar a enxergar de longe? Assim como eu vejo um míope, né? Toma um pouquinho de água aqui. Quando eu vejo um míope, numa parada de ônibus, com a dificuldade, por exemplo, a enxergar para longe, então a gente faz, eu sei porque eu sou míope, a gente faz assim, a gente fecha o nosso olho, e também eu me perguntava, de olhos abertos ele não consegue enxergar, vai querer fechar o olho para enxergar? Tudo isso é para tentar acomodar a imagem no local certo. Qual é o local certo que a imagem tem que ficar? É na retina, não é? É na retina. Bem, muito importante o que a gente vai colocar para vocês agora. As lentes bifocais que vão fazer essa correção da pessoa que tem presbiopia, a famosa vista cansada, essa dificuldade para perto. Então preste atenção no seguinte, se eu der para um paciente uma lente específica para perto, uma lente onde você tenha uma continuidade, conforme você está vendo aqui na tela, há uma divisão de duas lentes. Quer dizer, essa é uma lente bifocal. Mas se você der a um paciente uma lente monofocal, para ela fazer uma leitura, ela vai estar lendo ali, vai estar resolvendo o problema dela para perto. Mas de repente você chama, ei fulano, quando ela olhar, essa lente para perto vai criar uma dificuldade para ela enxergar. Daí que entram as lentes bifocais. Essa linha que você vê aqui na tela, ela divide a parte de baixo para perto, ou seja, para leitura, e a parte de cima para você conseguir observar alguma coisa que está distante. Agora pensa comigo aqui, esse choque de mudança de grau, você está lendo aqui, com um grau específico para perto, de repente alguém te chama e tu muda bruscamente, violentamente, um grau para o outro, e isso vai dar problema. Isso vai dar problema. É aí que entram as lentes multifocais. A lente multifocal, então você não tem essa quebra brusca. A pessoa, então, ela tem uma lente com vários focos, né? São vários focos. Então você vai variando o foco gradativamente, né? Você vai, digamos assim, não expor o globo ocular a essa mudança brusca, não é, de foco. Então, ainda tem a questão da estética. Esse tipo de lente multifocal, você não percebe essa divisão, né? Você não percebe a divisão. Então, aqui você tem uma lente bifocal, dá para perceber a diferença, você expõe muito o globo ocular humano nessa mudança brusca de grau. Bom, agora o astigmatismo. O astigmatismo também é uma metropia que merece destaque. Bom, aqui na tela a gente percebe essa parte onde a luz entra no globo ocular humano é a córnea. A córnea, ela precisa ser esférica. As pessoas que têm uma visão normal, elas têm uma córnea esférica. Mas a pessoa que tem astigmatismo, essa córnea, ela fica como se fosse uma bola de futebol americano. Então, pensa na diferença. Eu tenho uma córnea que é conforme uma bola de futebol comum, esférica, redondinha, como a gente diz. E, de repente, a córnea do indivíduo, por um fator genético, com certeza, ela acaba ficando oval, né? E a córnea oval vai gerar o problema do astigmatismo. É como se a pessoa tivesse duas lentes aqui, uma lente em cima da outra. Vamos ver como é que fica o caso da luz? Quando a luz entrar do globo ocular desse indivíduo, passar pela estrutura do cristalino, ao invés de formar um ponto focal antes da retina, que é o caso da miopia,
ou um ponto focal depois da retina, que é o caso da hipermetropia, formam-se 2 pontos focais. 2 pontos focais. É porque é como se a pessoa tivesse 2 lentes ali no lugar da córnea. Então, primeiro passo, vários focos são gerados, né? Eu estou falando aqui de 2 focos agora. Segundo passo, dificuldade para perto e para longe. Quando você tem o primeiro foco, né, o foco antes da retina, isso aqui equivale a uma miopia. E o foco depois equivale a uma hipermetropia. A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Vamos lá? Professor, esse astigmatismo, ele pode ser hereditário e também ele deixa a vista cansada do paciente? A questão do astigmatismo tem a ver, como a gente falou ainda há pouco, fator genético, ele é fundamental, tá? Então, se você traz isso lá dos seus pais, dos seus avós, com certeza isso vai se manifestar. Não que fatores, agentes externos, o meio ambiente também não possa contribuir com isso, né? Mas o principal, como você mesmo tocou aí, é a questão genética, tá ok? E importante do astigmatismo, essa questão da dificuldade para longe e para perto. Primeiro, em alguns casos, ela começa para perto. E ele vai desenvolvendo, acaba chegando longe e perto e a pessoa tem a dificuldade de focalização nos 2 casos. Eu coloco essa imagem aqui para você perceber que agora, tanto a paisagem no fundo, como o rosto da jovem, a pessoa está tendo dificuldade de visualização. Ok. Um detalhe importante, não se faz correção de astigmatismo com lente esférica, tá ok? A lente esférica, ela corrige a miopia e a hipermetropia. A lente cilíndrica, como a gente pode ver aqui na tela, é o tipo de lente que consegue fazer essa correção. Bom, se a gente pega a receita de um oftalmologista, né, passada para um indivíduo, e você vê que o indivíduo ele utiliza um grau cilíndrico, então certamente ele tem o problema do astigmatismo. Já a lente esférica, ela vai servir para corrigir a miopia e a hipermetropia, além também, né, da presbiopia ou vista cansada. Aqui a gente fez um quadro, eu quero que vocês observem aqui na tabela, a dificuldade que a pessoa tem e a correção. A miopia para longe, a hipermetropia para perto, a presbiopia, assim como a hipermetropia para perto, diferença que eu vou citar agora. A hipermetropia, ela vai se manifestar na criança. A hipermetropia se manifesta no início da adolescência. A presbiopia, que também é para perto, é aquela questão que eu falei para vocês, que é justamente o cristalino está contraído e relaxando, ou seja, é o desgaste. Na maioria das pessoas se manifesta a partir dos 40 anos. Então é importante a gente lembrar a semelhança, que hipermetropia e no caso a presbiopia, as 2 para perto, mas a questão da manifestação dessa metropia, desse defeito visual. E o astigmatismo que vai funcionar para perto e para longe. E na tabela também, a gente mostra para vocês, né, qual a lente que corrige cada uma delas. A miopia, lente divergente, a hipermetropia, lente convergente, presbiopia bifocal e multifocal e o astigmatismo, a lente cilíndrica. Bom, esse era o recado que a gente queria dar para vocês, de ótica da visão, na competência 1, né, habilidade 2. Muitas vezes o aluno vê, Dantas, ótica da visão, eu não consigo enxergar aquilo naquela matriz do Enem, a gente não consegue enxergar aquilo. Por isso que a gente manifestou, colocou para vocês onde é que está exatamente lá na matriz do Enem, em Ciências da Natureza e suas tecnologias, esse ponto da ótica da visão. Aguardem o próximo tema, a gente vai trabalhar no próximo tema um assunto muito importante, que é a questão das energias, ok? Muito obrigado, boa noite a todos, até a próxima. Valeu! Assista agora a aula de redação com a professora Joana Vieira. Boa aula, professora! Boa noite, Pará, boa noite, plateia, boa noite, futuros universitários do Estado. A nossa dica de hoje é sobre redação. Requer um cuidado especial da atenção de vocês em relação ao que nós chamamos de competência. O texto, a produção textual, se enquadra dentro das habilidades e competências do que nós chamamos de área de conhecimento das linguagens, suas tecnologias e os seus códigos. Mas, como todos nós sabemos, a redação requer uma competência específica porque
requer também cuidado em relação à produção textual, que é a prática da leitura, da habilidade que nós chamamos de redação do Enem. Nós vamos começar aqui porque, como é a produção textual, aí nós temos um interesse básico por uma competência específica, mas vamos lembrar que o Enem trouxe uma certa modernidade à produção de texto e que por isso é preciso um pouco mais de atenção para a estrutura, a maneira com a qual o texto é produzido. Observe aqui, sem delongas em relação ao texto, que até anteriormente ao Enem, a redação se dava pela produção de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Hoje, com o Exame Nacional do Ensino Médio, a redação ganhou uma nova estrutura, mais moderna, e é preciso que você esteja ligado. Observa que nós temos agora a tese, que, claro, nós temos aí o ponto de vista sendo evidenciado e todo e qualquer vestibulando, eu repito, todo e qualquer vestibulando precisa emitir um ponto de vista na redação do Enem. É isso, inclusive, que vai diferenciar essa redação de hoje para a redação que nós fazíamos algum tempo atrás. Além da tese, a redação possui argumentação. E os argumentos são fundamentais serem alicerçados dentro do âmbito da sua leitura, a experiência de vida e o que nós chamamos de conhecimento pré-estabelecido. Depois, nós vemos na estrutura a proposta de intervenção, que é quando, claro, você vai provar para o Enem que você é capaz não só de viver esse mundo, como também de mudá-lo, modificá-lo e intervir na sua realidade. É importante para isso, claro, ser um aluno crítico, um vestibulando com perspicácia e claro, também, que você consiga observar o mundo de modo geral e ter uma base de leitura muito forte. Observa aqui que nós temos a distribuição da nota analisada em 5 competências. Quem ler o seu texto, a pessoa que vai analisar o seu texto, ela tem uma tarefa bem difícil. Ela tem que olhar para a sua redação e observar as 5 competências exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira vai analisar a linguagem textual. Ou seja, se você é um bom aluno na hora da linguagem utilizada no cotidiano ou nas leituras que vão alicerçar o nível culto da linguagem do português formal. O que significa dizer isso, professora? Que quando nós escrevemos, nós não produzimos o texto da maneira com a qual nós falamos. É bom lembrar que essa coisa de você falar no nível coloquial, transgredindo a regra gramatical, é muito mais do que arriscado. A primeira competência, ela é clara. É preciso que você utilize a linguagem formal. E o que é a linguagem formal? Usar uma linguagem mais aprimorada do ponto de vista gramatical e longe dos vícios de linguagem. Como, por exemplo, inclusive, os regionalismos, ou seja, égua, pai d'égua, de rocha, pior, estão fora da prova, hein? Não esqueça, ser paraense é uma coisa, querer passar no Enem é outra totalmente diferente. Além dessa competência, eles vão analisar também a competência de número 2, que é exatamente essa que nós vamos especificar na aula de hoje. Você precisa saber que o texto que você produz não é uma redação, é um texto dissertativo argumentativo. Lembre que a palavra-chave no Enem é argumentação. Você precisa emitir um ponto de vista e comentar acerca desse ponto de vista, que é, na verdade, a defesa da sua tese. Que lembre, a tese sempre está no primeiro parágrafo que você vai produzir. Além da competência 2, nós temos também a competência 3, que nada mais é do que a seleção da argumentação. Aí é que entra o seu poder de informatividade. É preciso que você tenha um conhecimento amplo, diversas culturas e, claro, que você tenha a capacidade de dialogar na redação com as diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, o professor Anderson Costa acabou de mostrar uma aula para vocês de história. A história, ela é base fundamental para muitos temas trabalhados no Enem. E isso significa dizer que se você usar a aula do professor Anderson Costa dentro da sua contextualização, você vai provar o seu nível de englobamento cultural e, claro, científico também. E isso, professora, conta na minha redação?
e muito. Porque você prova que você é leitor, você prova que você tem habilidade multidisciplinar e, além de tudo, prova que você consegue ter a habilidade de mesclar conhecimento, o que é muito importante na hora da avaliação da prova. A competência 4, ela vai demonstrar o seu conhecimento em relação aos mecanismos linguísticos produzidos dentro do texto. Eu queria uma atenção máxima a essa competência, porque ela lida exatamente com os conectivos de coesão. É preciso que você entenda que o texto, além de ser uma sequência entre tese, desenvolvimento, que nós agora chamamos de argumentação, e proposta de intervenção, é necessário que você, obviamente, consiga conectar as ideias textuais. É preciso muita audácia para que você entenda que todas as ideias completas precisam ser ligadas por conectivos. E esses conectivos, os conectivos de coesão, são de suma importância para ajudar você, por exemplo, na competência de número 2. Porque os conectivos vão dar ao corretor, ao leitor do seu texto, a possibilidade de entender que, quando você liga as ideias do texto, você está dando uma opinião, emitindo uma opinião, um comentário a mais. E é isso que nós chamamos de argumentação. E é isso, inclusive, que vai fazer a diferença entre o texto dissertativo, expositivo ou dissertativo argumentativo. Cuidado, hein? A informação, ela é necessária. Ler sempre foi um fator importante para quem vai produzir um texto, mas ler apenas, informar apenas, não é o que eu nem quero. Além de ser bem informado, você tem que ter a capacidade de comentar o que você está informando. E lembre-se que toda a informação para o seu texto só será necessária se estiver ligada diretamente à tese que você defende, ao seu ponto de vista. Lembre também que uma das análises do Enem exige de você que você concentre o seu ponto de vista na defesa dos direitos humanos. Direitos humanos. Observa que nós, numa redação, na defesa de tese, não podemos, em hipótese nenhuma, primeiro, defender preconceitos. Segundo, intolerâncias. É preciso que o aluno seja um aluno no sentido de que ele vive no mundo, respeita as diferenças e consegue conviver com a diversidade cultural, social, étnica e todas as outras que por aí você já está estudando e, claro, você é bem informado. Por último, nós temos a competência de número 5, que vai trabalhar a elaboração de uma proposta de intervenção. Mas a proposta de intervenção requer um cuidado especial e nós vamos falar sobre ela num próximo momento. Hoje, eu queria destacar para todos vocês a competência de número 2. Porque sem essa competência, é quase que impossível estar dentro do que o Enem quer, o texto dissertativo argumentativo. Todo e qualquer aluno que se inscreve no Enem já sabe que na hora da prova ele vai produzir um texto dissertativo e mais, argumentativo. Mas como, por exemplo, na época em que eu fiz vestibular, que nós podíamos chegar lá na hora da prova e ele pedia uma narração, uma descrição, uma crônica. Observa que o Enem fechou o tema unicamente e exclusivamente em dissertação argumentativa. Então, o que é isso, professora? A dissertação é um tipo de texto que entra dentro dos gêneros textuais jornalísticos. Então, são textos informativos. Eles são textos que são produzidos para a informação, para o esclarecimento. Mas quando nós falamos em texto jornalístico, nós não queremos resumir a ideia do gênero textual jornalístico apenas aos textos de jornais. São textos cujo debate, são textos cuja ideia é informar, esclarecer e explicar. A dissertação, os textos argumentativos, os artigos científicos, as dissertações de modo geral, elas se enquadram dentro desse gênero textual. Mas o Enem, ele requer uma atenção especial em relação à dissertação e à argumentação. Observa aqui no quadro que a dissertação, portanto, mais comum dentro do vestibular, se enquadra dentro de duas possibilidades conceituais: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Cuidado, o Enem exige de você argumentação. E essa argumentação, ela gera certas dúvidas.
Claro, produzir um texto sempre gerará muitas dúvidas. Eu comecei o programa de hoje nervosa exatamente por isso. Porque antes de começar nós já tínhamos pergunta na internet. E a maioria das pessoas que ligam para o programa, a maioria das pessoas que lidam com o programa, querem saber uma pergunta que eu creio que é geral. Era a minha pergunta, inclusive. Vamos passar aqui para a pergunta, para a apresentadora e já em seguida nós vamos responder. Obrigada, professora. Quem pergunta é Nanda Cordeiro. A pergunta dela é a seguinte: como faço para deixar de usar gerúndios na redação? O gerúndio faz parte dos modos e tempos verbais, as flexões do verbo. Os verbos, eles podem se flexionar de várias formas, né? As palavras da língua portuguesa, dentro da concordância, elas sofrem flexão. Claro que existem as exceções. Nomes e verbos sofrem flexão. Inclusive, a concordância é um dos tópicos que colocam o aluno na produção de texto dentro do nível culto. É preciso fazer a flexão de plural, saber o momento de colocar o singular. E o gerúndio é uma dessas variações. Quando as palavras variam, nós dizemos que elas sofrem flexão. E o verbo, de modo geral, sofre flexões especiais, né? Eu tenho tempo, eu tenho modo, eu tenho um indicativo, eu tenho o subjuntivo, eu tenho o particípio, eu tenho o singular, eu tenho o plural, eu tenho a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O gerúndio é um problema na redação, principalmente no que tange a ideia da proposta de intervenção. Haja vista que o gerúndio é todo verbo que tem a sua flexão inacabada, um verbo de ação ainda em pleno desenvolvimento, ficando, fazendo, comendo, cozendo. Esses verbos, eles não são interessantes, porque como a ação é inacabada, nós vamos deixar um texto ainda com uma falta de certeza, né? De certa forma, por exemplo, quando você usa o gerúndio, fica parecendo que você não vai resolver. Então, o governo deve estar fazendo, o Estado deve estar produzindo. Então, é melhor evitar. Muita gente, inclusive, até diz que o gerundismo já é um erro em consequência gritante na redação, não só aqui no Pará, mas também em todo o Brasil. A plateia também tem uma pergunta, para você ver como é o tópico da redação. Pode falar. Em relação à tese, os meus argumentos eu vou ter que sempre pôr um negativo, um positivo, ou eu vou ter que apenas ficar num ponto só positivo ou só negativo? Esse é um ponto principal em relação àquilo que eu estava falando ainda há pouco. A redação do Enem hoje, ela não é uma redação que lida com aquela estrutura fixa, né? Que nós dizemos, vamos fazer a introdução, nós vamos colocar o assunto que nós vamos desenvolver, isso ainda é necessário, mas o Enem busca muito mais o tema. Aí existe uma contextualização, que você puxa o assunto e depois você puxa o tema. Mas, quando nós falamos do desenvolvimento, que é a parte na qual o aluno vai fazer a sua argumentação, é importante que ele desenvolva a sua argumentação tanto em pontos positivos como em pontos negativos juntos. Porque dividir um parágrafo para pontos negativos, um parágrafo para pontos positivos, fica parecendo que você não tem estratégia argumentativa. Então, por exemplo, alguns conectivos de coesão dentro de um único parágrafo podem trazer à parte a discussão de positividade, negatividade, prós e contras. É o caso, por exemplo, de uns conectivos que podem ligar essas ideias, dando a ideia de contraposição. Eu posso dizer uma coisa positiva e depois dizer apesar de, depois usar o embora, né? E eu, se fizer isso, já estou indicando um lado contrário, né? Um lado que não seja aquele que eu estava citando anteriormente. Então, o mais correto para a redação do Enem hoje é você fazer o seguinte: você desenvolve e na sua contra-argumentação, que existe também essa possibilidade, quando nós defendemos uma tese, a pessoa que está lendo o nosso texto, da mesma forma como nós defendemos uma tese falando, ela tem uma crítica a fazer, ela quer que nós deixemos uma brecha na nossa argumentação. Então, ela espera que nós falhemos. Nós temos que ser suficientemente criativos e interessados em defender o nosso ponto de vista e pensar no que ela já está pensando. Então, por exemplo, se eu estiver citando a Lei Maria da Penha, eu sei que a Lei Maria da Penha foi uma importante ferramenta do Estado brasileiro em prol à diminuição da violência doméstica, a violência de gênero ou, como se chama, a violência contra a mulher. Mas nós sabemos também que a lei, ela não diminuiu, né, no sentido amplo, os casos de violência doméstica. Então, nós vamos dizer isso na redação.
A Lei Maria da Penha foi uma importante ferramenta e é inegável. No entanto, embora, aí você já fala que os índices têm diminuído, mas não na proporção como o povo espera, como o próprio governo esperava. A estratégia de argumentação na redação, ela é importante porque ela permite ao leitor compreender que você é tão excelente escritor que é capaz de perceber até o que ele vai criticar na sua redação. Então você argumenta, logo em seguida você contra-argumenta, porque você sabe, de certa forma, que ele ia colocar aquele ponto negativo no que você falou. É importante isso mesmo, porque existem alguns projetos do governo, que nós às vezes citamos na redação, que nós sabemos. Eles têm falha. Os projetos assistencialistas, a maior crítica é que eles são rápidos, mas eles também têm um resultado. Então você assume que existe um ponto positivo, mais tarde você assume que existe um ponto negativo, mas não a ponto, né, de você desestabilizar todo um programa que tem aí um resultado que todo mundo está sabendo e que o Brasil todo divulga. Então, é importante entender. Essa estratégia de argumentação, ela se dará exatamente porque dentro da redação dissertativa expositiva, nós só precisamos fazer um questionamento. Falar sobre um assunto, esclarecer sobre um assunto, dissertar sobre um assunto. Então era muito mais fácil fazer uma redação antes do Enem, porque nós não tínhamos que emitir uma opinião, nós não tínhamos que emitir um sentido de criticidade a ponto de convencer. Daí na redação do Enem é importante e muito importante mesmo o poder de persuasão do escritor. Ele não só vai comentar o assunto, como também vai tentar modificar, né, o interesse, o ponto de vista de quem está lendo. E olha que não é muito fácil, uma vez que quem está do outro lado da sua redação também tem muita informação. É preciso que você saiba que você não está escrevendo para qualquer pessoa. Então, observa aqui, nós temos a redação dissertativa argumentativa. Esse texto, portanto, fundamentalmente se baseia no convencimento, na persuasão. É o seu ponto de vista dentro da defesa dos direitos humanos que vai fazer a diferença na sua tese, que vai dar a ideia do seu primeiro parágrafo, que é o que você vai desenvolver durante o decorrer do texto. Mas vamos lembrar que para convencer é preciso também informação e que toda informação deve ser comentada com um ponto de vista que defende a sua tese. Informar, portanto, ler apenas, portanto, e escrever um texto simplesmente informativo não vai trazer notas excelentes. Exatamente porque um dos itens de competência de correção do Enem é se o candidato está inserido no tipo de texto que o Enem está exigindo. Isso significa dizer o quê, professora? Que, primeiro, não narre nada. Eles não estão necessariamente fundamentados na narração. Então, se o texto é dissertativo, vamos dissertar, discorrer sobre um ponto de vista apoiados numa tese que é um ponto de vista pessoal, lembrando, nunca, claro, em primeira pessoa, nem do singular, o eu, e nem do plural. A primeira pessoa do plural, ela não aparece, mas ela pode ficar subentendida, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Lembrando também que quando nós escrevemos um texto, nós temos que ter responsabilidade para a defesa da nossa tese. E é isso, basicamente, que o Enem quer. Que você defenda a sua tese, seja bem informado, convença o corretor e saiba que você, mais tarde, na proposta de intervenção, tem que fazer uma modificação em relação àquilo que acontece, em relação às possibilidades de solução daquele problema discutido. Mais uma pergunta da plateia, fique à vontade. Professora, qual é a dica que a senhora pode dar para evitar a fuga ao tema? A fuga ao tema é ler com cuidado os textos de apoio, que, como o próprio nome está dizendo, são textos de apoio. Há pessoas que ficam nervosas na hora de fazer o texto e nem leem, né? Porque às vezes pensam, eu não vou ler porque vai que eu leio, tudo que eu saiba está aqui num texto de apoio, aí eu vou me enrolar. É preciso ler. Se não fosse necessário, o Enem não traria o texto de apoio. Então, é preciso que você leia e, basicamente, observar a proposta temática. Primeiro, ela é dissertativa. E, segundo, ela traz um assunto e ela traz um tema. É preciso que você cite o assunto na sua introdução
Quando você também colocar a sua tese, mas não esqueça que a discussão do seu texto permeia, é alicerçada dentro do tema proposto pelo Enem. Lembremos também que é importante saber que o tema não é o título e que o título não é obrigatório. No entanto, se você quiser colocar, é preciso que você crie. Então, assunto e tema são dados pelo Enem. Título e tese são dados por você. Mas você tem que defender os direitos humanos, sendo um cidadão mais tolerante, um cidadão que consegue conviver com a diferença, com a diversidade cultural e as outras que você já conhece. É preciso muito cuidado. Um passo em falso e você pode ser eliminado da prova porque você não consegue conviver com uma diversidade de discussões que para você às vezes é polêmica, mas que o mundo já trata com uma certa seriedade e muito respeito. A nossa aula de redação, claro, ela não acaba assim. E também o nosso programa também não terminará agora. Nós temos pouco tempo, porque em relação a tudo isso, nós temos muita coisa para esclarecer e muita coisa ainda para dizer. Mas há que se entender que nós vamos seguir durante todo esse período até as vésperas de vestibular. E contamos com vocês, tanto na nossa audiência, como também na competência de se fazer uma boa prova. Nós estamos torcendo toda a nossa equipe de professores, de colaboradores, de organizadores para o seu sucesso. Você sabe que o caminho é árduo, que a luta é difícil, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá porque você merece. E nós estamos aqui exatamente para provar que tudo é possível, se você quiser. Boa noite a todos e muito obrigada. Vocês gostaram das aulas? As aulas de hoje, infelizmente, já terminaram. Mas muito obrigada aos professores de hoje, os alunos aqui presentes e você, telespectador, que nos acompanhou aqui na tela da TV Cultura. Esperamos vocês amanhã aqui na mesma hora, né, para ter as 3 aulas ao vivo do Propaz Enem. Tchau!